Vereadores debatem a situação das pessoas que ainda vivem na Vila Dique. Mais de 600 famílias não foram reassentadas e cobram por melhores condições de vida. Dívida de compensações ambientais em Porto Alegre ultrapassa os 4 milhões de reais. Valor foi apontado pelo Tribunal de Contas do Estado durante reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Câmara Municipal aprova o projeto que permite a construção de loteamento no bairro Lamy. Votação gerou polêmica no plenário, porque a área fica dentro da zona rural de Porto Alegre. Estes são os destaques do Jornal da Câmara, que está começando agora. Olá, o Jornal da Câmara de hoje começa falando da situação das pessoas que ainda moram na Vila Dique, na zona norte de Porto Alegre. O assunto pautou uma reunião nesta semana da Comissão de Direitos Humanos. O processo de reassentamento dos moradores começou em 2005. 10 anos depois, o trabalho não foi concluído e mais de 600 famílias vivem no local em situação precária. Moradores da Vila Dique, na zona norte da capital, encheram a sala de reuniões da SEDECOM para cobrar o acesso a serviços públicos como posto de saúde, escola e segurança. Eles fazem parte de uma comunidade que passa por um processo de reassentamento há 10 anos, impulsionado pelo projeto de ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho. O processo teve início em 2005, quando a prefeitura fez um cadastramento das pessoas que viviam na Vila Dique. Em 2009, os moradores começaram a ser removidos para novas casas no bairro Porto Novo, também na zona norte de Porto Alegre. O reassentamento deve terminar em dezembro deste ano. O problema é que nestes 10 anos as famílias cresceram e muita gente ficou de fora do cadastro. Em abril de 2013, a reportagem da TV Câmara acompanhou uma visita da SEDECOM à Vila Dique. Pessoas que não foram registradas no primeiro cadastramento viviam de forma precária nas poucas casas que restavam no local. Na reunião, moradores revelaram que mais de 600 famílias permanecem na vila. A maioria deles decidiu ficar na área, mesmo enfrentando condições ruins. Metade do pessoal não sabe ler e escrever, lida só com reciclagem, a maioria de idosos, né? Também. Aqui trabalham com reciclagem, vão para o novo loteamento, lá não tem trabalho, eles têm que pagar água e luz, têm que pagar a casa. Eles passam necessidade, eles acabam voltando para o dique. Porque entre a barriga e um teto sobre a cabeça, a barriga ronca. Chamou a atenção do Instituto dos Arquitetos do Brasil. Cláudia Favaro, membro do conselho diretor da entidade, cobrou a realização de um novo cadastramento pelo DEMAB. Ela também defendeu que sejam dadas melhores condições de vida a quem decidir permanecer na vila. Que seja perguntado para as famílias se as famílias querem ir ou querem ficar, se elas têm condição de ir. O DEMAB se comprometendo a fazer o recadastramento, seguir a sequência de reassentamento que ele mesmo propôs e se comprometer com a dignidade das 200 famílias que vão sobrar, seja com a regularização fundiária da área ou a indicação de uma nova área para residirem, a comunidade tem acordo em abrir a comunidade, fazer o cadastramento e começar a discutir com o poder público soluções para essa demanda. A prefeitura foi representada na reunião pela Superintendente de Ação Social e Cooperativismo do Departamento Municipal de Habitação. Maria Horácia Ribeiro disse que seria uma irresponsabilidade do Executivo urbanizar e destinar à habitação uma área de dique e alagadiça. Segundo ela, no início do ano, o DEMAB tentou fazer um recadastramento das famílias, mas precisou mudar de prioridade. Nós viemos construindo com essa comunidade desde março esse cadastro. A comunidade vem resistindo, em 22 de abril nos convidou a se retirar e de lá para cá, nem com a intervenção do Ministério Público e nem da Defensoria, nós avançamos nisso. Então o que acontece? As pessoas que espontaneamente nos procuraram, essas terão sim minha prioridade para o atendimento. Nós temos 200 famílias para analisar, encaminhar sua documentação para a Caixa fazer análise e continuar recebendo quem quer ir lá no DEMAB e fazer essa entrevista. Então isso é prioridade. Por quê? Porque temos prazos para cumprir que são extremamente importantes e necessários. Representantes da Infraero e da Defensoria Pública também participaram do debate. Segundo eles, a área ainda ocupada na Vila Dique é particular e não vai interferir na ampliação do aeroporto. A vereadora Fernanda Melchiona concluiu a reunião com 2 encaminhamentos.
solicitaram o recadastramento das famílias ao diretor do DEMAB e pediram um estudo sobre a possibilidade de urbanização do terreno. Nós fizemos a reunião com o sentido de resgatar esse processo de negociação e conseguir encaminhar algo concreto para que haja incorporação da comunidade nesse recadastramento com garantia de direitos. Infelizmente, né, a posição política do DEMAB não conseguimos avançar na reunião de hoje. Então nós estamos encaminhando pedido de reunião com o diretor-presidente do DEMAB, estamos requerendo a imediata retomada do processo de negociação para que todos os direitos sejam garantidos dessa comunidade. Na sessão plenária da última segunda-feira, foram apreciados 2 projetos de lei do Poder Executivo. Um deles trata da construção de empreendimentos no extremo sul da cidade, onde está parte da zona rural. O projeto, de autoria do Poder Executivo, gerou muita polêmica e discussão no plenário Otávio Rocha nesta segunda-feira. O texto permite o parcelamento de 426 hectares de terra na forma de loteamento em uma área da zona rural, no bairro Lami. Conforme o projeto, serão permitidas construções de casas e empreendimentos comerciais no terreno da Fazenda do Arado, com algumas contrapartidas. Entre elas, a doação de áreas para a instalação de equipamentos públicos comunitários e também para tratamento de esgotos. Ambientalistas acompanharam a votação do texto. Para eles, permitir construções na área verde é um equívoco. Existe uma fazenda que está desativada já há alguns anos, infelizmente ela não tem uma função social hoje, e que o empreendedor comprou com essa finalidade. E para conseguir executar esse projeto, está tendo que dobrar o número de habitações na área. E é uma área muito baixa, né? É uma área que cerca de 80% da área que vai ser urbanizada precisa de aterro. Né? A gente estima que se toda essa área proposta for realmente aterrada, né, para fazer as 2.500 habitações, vai ser necessário mais de 1 milhão de metros cúbicos de aterro. Os parlamentares apresentaram 4 emendas ao projeto. A de número 1 prevê contrapartidas para o estudo de viabilidade urbanística da área. A de número 4 destaca a aplicação das mesmas prioritariamente na regularização fundiária de comunidades da região da macrozona 8 do plano diretor. As 2 emendas foram aprovadas, assim como o projeto. Foram 27 votos favoráveis e 6 contrários. Uma área de 200 hectares está se resguardando toda a orla junto ao Rio Guaíba para ser uma área de preservação permanente, aberta à comunidade, está se resguardando as áreas que são alagadiças para serem parque natural e está em cerca de 50% do terreno se criando condição de habitações que não terão porte maior do que aquelas que são permitidas em qualquer lugar do bairro de Belém Novo. A gente devia dar um outro destino num grande parque municipal para a cidade de Porto Alegre e não permitir o loteamento. Claro, é um sonho, mas a intencionalidade política pode realizar sonhos. Infelizmente, a Prefeitura opta por regularizar e facilitar loteamento daquela área. Nós entendemos que as contrapartidas não foram suficientes. A emenda de autoria dos parlamentares do PSOL previa a garantia de acesso público à orla do Guaíba, mas o texto foi rejeitado com 20 votos contrários e 11 favoráveis. Os parlamentares também aprovaram o projeto de lei do Executivo que cria o Programa de Recuperação Fiscal. A iniciativa concede descontos a empresas devedoras do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ISSQN. Com a aprovação do projeto, o Executivo pode conceder a redução da multa e dos juros gerados pelo atraso no pagamento. O desconto também é oferecido para multas por infração. A medida é válida para pagamento ou parcelamento especial de créditos tributários decorrentes do ISSQN. A ideia do município é poder fazer uma arrecadação para poder manter e garantir os serviços públicos que presta na cidade. Então é importante sim, a gente nesse momento de crise, onde o governo federal, o governo estadual vivem momentos muito difíceis de desemprego, a gente poder fazer esse benefício às empresas que hoje são devedoras do município e possam colocar em dia as suas multas e as suas dívidas com o município. Com a aprovação da emenda do vereador Idenir Sequim, a concessão dos descontos deve ser realizada conforme a quantia paga. Nos casos em que a dívida for quitada à vista, há 80% de redução. No parcelamento em até 12 vezes, 70% de desconto e em parcelamentos de até 24 vezes, 60%. Também adaptei ao tempo. Quem se declarar ou quem declarar o seu débito
no fato gerador até 31 de agosto. Antes era até 31 de julho. Facilita para quem está fechando, quem fechou o mês de agosto com esse débito, pode fazer a confissão de débito junto à Prefeitura e fazer o devido parcelamento e os descontos necessários. A proposta foi aprovada com 29 votos favoráveis. Votaram contrários ao texto os parlamentares do PSOL, Alex Fraga e Fernanda Melchiona, além do vereador Marcelo Esgarbosa, do PT. Nós do PSOL propomos um recorte nessa dívida. Vamos dar abatimento? Vamos dar um abatimento para os pequenos, para o salão de beleza, vamos dar um abatimento para a academia de ginástica, certo? Agora, não vamos dar abatimento para bancos. Nós do PSOL não podemos compactuar com isenção ou diminuição de multas para instituições financeiras, para construtoras. Certo? É isso que nós não concordamos. Nesta semana, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente tratou sobre as compensações vegetais no município. Um apontamento do Tribunal de Contas do Estado indica que o não cumprimento das contrapartidas entre 2008 e 2012 ultrapassa o valor de 4 milhões de reais. Presidente da comissão, o vereador Marcelo Esgarbosa, explicou os motivos para a proposição do encontro. Além do levantamento realizado pelo Tribunal de Contas, o parlamentar destacou as denúncias encaminhadas à Cosman. Chegaram alguns e-mails de pessoas da cidadania mesmo, porto-alegrense, que nos demandaram o tema, né? Relatando casos específicos na Coronel Marcos, na falta de compensação vegetal e ambiental em outros lugares, outros grandes empreendimentos, né? Na trincheira da Anitta, da Cristóvão. Conforme o auditor do Tribunal de Contas do Estado, são analisados apenas casos com compensação prevista superior a 300 mudas. Até o momento, o estudo investigou projetos realizados entre os anos de 2008 e 2012. Houve aproximadamente 1.300.000 de UFMs não compensados devidamente pelos empreendedores. O que significa? Que os empreendedores fizeram as suas obras, seus empreendimentos e não compensaram devidamente a vegetação que foi suprimida para a realização desses empreendimentos. Isso trazendo para os valores de 2015. Em 2015 a UFM está aproximadamente R$ 3,30, dá 4.315.000 aproximadamente de termos de compensação vegetal não adimplidos pelos empreendedores no município de Porto Alegre. O secretário municipal do Meio Ambiente explicou as providências tomadas pelo município com relação ao não cumprimento ou ao cumprimento parcial das compensações vegetais. É um trabalho que eles fizeram pesquisando ao longo de 7 anos, né? São milhares de processos, que restou esse valor, que no valor total é um valor relativamente baixo, e que nós estamos examinando um por um para ver se realmente não for depositado, teve alguns problemas de localização do processo, e outros que nós estamos cobrando das empresas pequenas diferenças entre o cumprimento de um TCV e outro. Mauro Moura ainda falou da legislação aprovada no final do ano passado na Câmara de Vereadores. Segundo o secretário, o texto deve solucionar o problema nas compensações. A lei determina que a gente compre áreas, entre outras coisas, mas compre áreas para preservação ambiental e sejamos ressarcidos dessa compra à medida que os empreendimentos venham. Ou seja, previamente o Instituto de Proteção tem que estar aplicado, ou seja, uma compra de unidade, que pode ser um dos fatos, e depois que a gente compensa, ou seja, não vai ser um depósito de dinheiro para compra futura, mas um depósito de dinheiro para compra já realizada. Diz o secretário que o destino desses recursos que entraram nesses primeiros 8 meses será a compra de uma área na zona sul da cidade, pensando numa área de preservação ambiental. Então, né, talvez seja esse destino, mas não sei se, né, me intuo que não há uma discussão também, nem no Conselho Municipal do Meio Ambiente, sobre o destino desses recursos que estão entrando. Então, talvez é um outro tema aí que a Cosman pode estar atenta e talvez provocar uma futura reunião sobre isso. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente deve acompanhar o levantamento realizado pelo Tribunal de Contas. Ainda não há previsão de término do trabalho. Nesta semana, uma reunião conjunta entre as comissões de Cultura e de Economia do Legislativo tratou sobre a situação da Casa Elétrica. O local abrigou uma das primeiras fábricas de discos no mundo. Para um dos idealizadores do grupo Amigos da Casa Elétrica, quanto mais o assunto for discutido, maior será o movimento para preservar a memória do local. Na reunião, Ricardo Eckert pediu apoio para a recuperação do espaço. Porto Alegre participou da história fonográfica do mundo como uma das primeiras cidades que recebeu uma indústria de discos.
Isso já seria um motivo de honra e de orgulho para toda a população de Porto Alegre. Então, eu acho que a hora que as pessoas conhecerem essa história, provavelmente vão comprar também essa história, vão comprar essa luta, que é a luta pela preservação de um patrimônio histórico e cultural dos mais importantes para a cidade. Mesmo tombado como patrimônio histórico e cultural há 19 anos, o prédio localizado no bairro Glória está em péssimas condições. O local abrigou uma das primeiras fábricas de disco do mundo no início do século passado. Pioneirismo marcado também pelo fato de que o primeiro samba gravado no Brasil foi na Casa Elétrica, assim como a gravação e prensagem do primeiro tango na América Latina. A história da Casa Elétrica virou filme, mas para que toda essa trajetória não acabe ruindo com o prédio, consenso aqui na reunião foi de que é preciso pressa na busca de soluções. O coordenador da Memória Cultural de Porto Alegre disse que o prédio não resiste até o próximo inverno. Para Luiz Custódio, a saída mais rápida seria garantir recursos no orçamento do ano que vem. Ela está tão degradada, o telhado caindo, o piso afundando e as estruturas muito comprometidas que há risco de perda do patrimônio. Portanto, isso é uma questão de decisão, não é? Na medida em que existe uma ação judicial que determina que o município busque alternativas para a sua recuperação. O custo estimado é R$ 1.300.000. O tema da reunião conjunta foi sugerido pelo vereador Ayrton Ferronato. O parlamentar propôs que os colegas apresentem emendas para garantir o valor no orçamento. Temos 36 vereadores. Se cada vereador apresentar uma emenda em torno de R$ 30.000, toda destinada a esse objeto, tu retira poucos recursos para a cota de cada um e consegue os recursos para a recuperação da casa. O presidente da Comissão de Educação e Cultura, vereador Reginaldo Pujol, avaliou que é preciso analisar melhor de onde sairão os recursos. Nós temos que fazer um mutirão, consensar com um bom número de vereadores e estabelecer um local de onde nós vamos tirar esses valores. Como disse bem o representante da cultura, não pode ser dos valores que hoje são da cultura e que são muito escassos. Teria que buscar na SMOB, na SPM, no outro órgão. É um estudo que tem que ser feito. A Comissão Especial de Vereadores que analisa os valores repassados a creches conveniadas ao município realizou mais uma reunião nesta semana. O encontro da Comissão Especial contou com a presença de representantes de diferentes instituições de educação do município. O objetivo, escutar as reivindicações e demandas das creches conveniadas. A educação infantil corresponde ao atendimento dado a crianças com idade entre 0 e 6 anos. Além das creches próprias do Executivo, outras 220 possuem conveniamento junto à Prefeitura. No entanto, conforme essas entidades, os recursos financeiros repassados pelo governo não são suficientes. A principal dificuldade hoje para as creches conveniadas é poder cobrir o custo operacional que demanda do nosso trabalho. Hoje, como eu falei ali, são R$ 7,56 aproximadamente que a gente recebe para o contraturno escolar, que é o serviço de convivência. Só que R$ 7,56 você não faz nada. O nosso custo operacional hoje é de R$ 26 por dia para trazer dignidade para a criança que a gente assiste. O nosso educador precisa de salário, ele precisa de comida, precisamos pagar água, luz, telefone, impostos e tudo mais que uma instituição, quando quer atender criança, precisa ter. Além dos valores repassados pela Prefeitura, as entidades fizeram outras solicitações. Entre elas, a inclusão de gastos administrativos e com segurança no convênio. Os representantes ainda destacaram a emenda à lei orçamentária anual aprovada no ano passado. A medida prevê que sejam destinados, em 2015, R$ 2,5 milhões às creches conveniadas. Porém, até o momento, nenhum valor foi repassado. Segundo os membros da comissão especial, o assunto deve ser discutido em uma reunião com o Executivo. Acho que o grande acordo e importantíssimo é que nós vamos encaminhar com o governo nesse ano e depois por lei para o ano que vem, que o recurso que esta casa, a Câmara de Vereadores, conseguir poupar no ano, não volte para o Caixa Único como tem voltado regularmente, com exceção no ano que eu fui presidente, que nós conseguimos depositar no FUNCriança. Mas agora estamos construindo com um grupo grande de vereadores que se comprometendo com o convênio creches, que esse recurso vá para o FUNCriança e vá ser destinado para atendimento em creche e para as crianças do SAS. A Câmara Municipal prestou homenagem nesta semana ao aniversário de 120 anos do jornal Correio do Povo. A cerimônia aconteceu no plenário Otávio Rocha,
durante sessão solene. A solenidade foi proposta pela mesa diretora da Câmara Municipal e comandada pelo presidente do Legislativo, vereador Mauro Pinheiro, do PT. O parlamentar destacou a importância do jornal para a sociedade gaúcha em esferas como informação e educação. O Correio do Povo foi fundado em 1º de outubro de 1895 e sempre teve como sede um prédio no centro de Porto Alegre. Em março de 2007, a empresa foi comprada pelo Grupo Record de Comunicação, cujo presidente, Reginaldo Gili, agradeceu a homenagem. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!